Seja por economia ou curiosidade, as soluções caseiras para pequenos serviços de manutenção fazem parte da rotina de muita gente. Mas alguns consertos exigem cuidado redobrado. Ao trocar uma lâmpada, a resistência do chuveiro ou mexer em aparelhos ligados à rede elétrica, por exemplo, ficamos expostos ao risco de choques que podem ser fatais, Ana. Pois é, César, e de olho nessa ameaça, o Hoje em Dia foi conversar com especialistas e vítimas desse tipo de acidente para conhecer os efeitos de um choque, para aprender a evitá-los e saber o que fazer quando alguém é eletrocutado. Acompanhe agora na reportagem da Ana Paula Neves. Adriano tem 45 anos, é um jornalista com informações sobre diversos assuntos, mas se expôs ao risco por excesso de curiosidade. Estava aqui no apartamento com a minha namorada e a gente havia comprado um forno elétrico, né? E esse forno elétrico, a tomada dele não encaixava, né, na tomada que a gente tinha lá. Eu peguei uma chave de fenda e comecei a fuçar lá, né, para tirar o espelho para ver o perfil, né? No que eu encosto a chave de fenda no fio, veio aquele baque, né? Uma explosão. A ponta da chave de fenda que ele segurava ficou danificada e o Adriano levou um choque. Dá até a impressão de ter um lapso, né, na memória por alguns segundos. O que eu me lembro que foi um choque tão grande que eu até fiquei aqui de joelho no chão, né? Veja o que acontece com o corpo humano ao receber alguma descarga elétrica. A eletricidade é conduzida pela pele, atinge órgãos e pode alterar a frequência das batidas do coração. Na hora você fica com o coração acelerado, fica uma taquicardia muito forte. E o formigamento acho que demorou aí que eu me lembro, acho que uns 15 a 20 minutos aproximadamente, né? Conversamos com um cardiologista para entender se as sequelas de um choque são passageiras ou permanentes. Pode ser só um processo local, então um incômodo local, aquele tremor e aquela dor do choque, até circunstâncias mais graves. Então, por exemplo, um choque pode queimar toda a sua musculatura, fazer com que proteínas do músculo saiam do músculo para a corrente sanguínea e vão lá e prejudiquem os rins, entupam os rins, dando insuficiência renal. E principalmente, os choques podem causar arritmias graves que podem até matar o indivíduo. Neste vídeo, uma mulher encosta o rodo na máquina de lavar em pleno funcionamento. Leva um choque na hora, perde os sentidos, chega a desmaiar. O acidente aconteceu no interior de Goiás e a mulher passa bem. Fiações com emenda exposta, sem a proteção da fita isolante, podem permitir um escape da corrente elétrica direto para o equipamento utilizado e eletrocutar quem encostar, por exemplo, na máquina de lavar. Somente no primeiro semestre de 2021, a Bracopel apurou 25 acidentes com 22 mortes só com eletrodomésticos. Nestes, 10 foram com máquina de lavar roupa, ou seja, o eletrodoméstico que precisa de muita atenção. Este médico de 31 anos morreu na véspera do casamento durante uma sessão de fotos românticas às margens de uma represa no Tocantins, norte do país. A noiva contou à polícia que o casal decidiu tirar foto com varas de pesca. Um dos anzóis ficou preso num fio de energia. O noivo foi retirar o anzol e colocou as duas mãos na fiação. Levou um choque e morreu. Os bombeiros disseram que o fio de energia que provocou o choque estava sem camada de proteção em vários pontos. A regra básica de segurança anti-choques é muito simples. Seguinte, vai trocar uma lâmpada, a resistência do chuveiro, mexer numa tomada, fazer um reparo na fiação elétrica. Antes de qualquer coisa, vem aqui, ó, na caixa de força, no quadro de energia, em cada lugar do país se fala de um jeito, e desligue o disjuntor geral. Sim, desligue tudo. E ainda, se possível, veja se lá no local que você vai mexer realmente não tem a passagem de corrente elétrica. Tenha medo da energia elétrica, isso é o mais importante, tá? Não tenha excesso de confiança, por mais que você saiba sobre a instalação elétrica. Viemos até o laboratório da Faculdade de Engenharia Industrial no ABC Paulista. Preste atenção ao perigo de estar no caminho de uma corrente elétrica.
Aqui a gente tem um gerador de energia, 127 volts, e essa lâmpada branca representa uma carga. Pode ser um micro-ondas, uma máquina de lavar. Aqui a gente tem a corrente passando nesse condutor, né, e voltando para a fonte. Se por um acaso esse condutor tiver uma emenda exposta, e com essa lâmpada verde a gente vai representar uma pessoa. Essa pessoa encostar a mão nessa parte exposta, o que vai acontecer? Parte dessa corrente vai vir para o corpo humano. E aí a pessoa vai tomar um choque. Hoje a gente tem vários equipamentos que podem auxiliar até mesmo um leigo a detectar se tem corrente ou não. A gente tem as canetas de teste, né? Que elas apitam, elas emitem um barulho, um sonoro, indicando, você simplesmente chega perto do cabo condutor e ele vai te mostrar tem energia elétrica ou não. A professora de engenharia elétrica destaca outros pontos de prevenção. Certifique ter um aterramento, que hoje passou a ser obrigatório nas instalações novas, né? Mas se a sua instalação é velha, faça uma adequação. Segundo, hoje a gente tem um dispositivo que chama DR, que é o diferencial residual. Ele vai te alertar que você está com fuga de corrente e que você pode vir a tomar um choque. O diretor executivo da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, reforça. Verificar a instalação elétrica pelo menos a cada 5 anos. Chama um profissional habilitado, um profissional que esteja atualizado, que conheça as normas técnicas, e ele vai fazer uma avaliação na sua instalação elétrica e ao final ele vai te dizer que você precisa fazer uma revisão ou não da instalação elétrica. Caso veja alguém levando um choque, ajude de maneira correta. Nunca vá ao encontro dela e nunca toque. Sempre procura desligar a fonte de energia. Você não deve jogar água, tentar colocar nenhuma pomada imediatamente. O que você deve fazer é ligar para uma emergência, para uma ambulância e chamar auxílio médico. Lembra do Adriano? Mostramos no início da reportagem que ele levou um choque ao mexer numa tomada em casa. Então, ele está bem e aprendeu uma valiosa lição. É uma coisa muito simples, né? Uma coisa banal, que eu poderia ter feito naquele dia, né? Mas às vezes a gente vai por curiosidade, até ingenuidade, né? Acho que não vai acontecer nada. Mas aprendi a lição, né? A partir de hoje, desligar o quadro de luz. É a regra, acho que número 1.